Fala pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. No dia de hoje eu vou trazer para vocês a curva que o nosso robô teve de conversão, tá? Para o pregão de hoje. E essa curva de conversão, ela se deu com essa performance aqui, tá? Para o pregão do dia 16, o pregão de hoje. Ele teve 90% de acerto, tá bom? 11 operações, 10 operações positivas, tá? Eu vou e um loss, tá bom? Deixa eu trazer para vocês aqui as operações. Vou abrir também na tela, tá? Por que eu deixo com 10 contratos aqui, tá bom? Isso aqui é no simulado, a minha conta real normalmente não abre, tá? Mas por que eu deixo aqui, nos 10 contratos? Para que vocês consigam fazer as contas, tirando um zero aqui, vocês conseguem fazer a conta de quanto seria essa operação para vocês, tá? E se o robô ele precisa rodar, é a minha sugestão, tá? Que ele rode, vou mostrar para vocês. Esse robô aqui, ó, que ele rode necessariamente, é minha sugestão de novo, tá? Com 400 pontos de gain, 200 pontos de loss, com 10 contratos, dá R$800 e R$400 de loss, tá bom? Então ele atingiu a meta, como vocês podem perceber, ele atingiu a meta exatamente 11h44, tá bom? Da manhã. Mesmo sendo um mercado extremamente consolidado, como vocês podem perceber, mercado chato, contudo nós não tivemos uma volta em V com uma amplitude grande, né? Então a nossa regressão linear conseguiu travar legal, né? Então você pode perceber que a regressão linear ela trata justamente esse movimento, esse baixa volatilidade, né, impedindo que um canal de regressão seja formado. Ele só foi formado aqui, como vocês podem perceber, com uma linha no meio, tá bom? Então foi isso que aconteceu. Essas foram as operações, tá? Aqui vocês podem ver no mesmo movimento que ele acabou pegando uma curva bacana, tá bom? Tinha tido 100% de gain até um loss que ele tomou aqui, entrou vendido aqui, achou que fosse descer um pouquinho mais, mas o mercado virou, depois ele compensou aqui, compensou logo em seguida, tá? Pretendo mostrar para vocês também, no dia, como eu não consegui gravar que eu estava em mudança, estou mudando de apartamento, vou mostrar para vocês na prática o robô operando, que bateu a meta também, o robô operando na sexta-feira, tá? Foi um dia que pouca gente conseguiu operar, e aí vem a dica, né? A minha dica é, cara, opere probabilidades, tá? O nosso mercado financeiro, principalmente no mercado de futuros, ele é extremamente especulativo, tá? Então não tem como a gente operar no feeling, porra, dá. Só que assim, dependendo do dia, por exemplo, como é que você opera? Só que esse gráfico aqui, esse aqui, peraí, tá no simulado. Isso aqui fica inoperável. Como é que você opera um gráfico desse aqui, né? Ó, você pode perceber, ó, ele rompeu o topo, violou o topo, depois perdeu o fundinho prévio, topou todo mundo. Né? Aqui, por exemplo, o mercado abriu, ó, rompeu o topo, depois rompeu o fundo, depois rompeu o topo de novo, depois rompeu o fundo de novo. Como é que você opera um mercado desse? Você não opera, a verdade é que você não opera. Ah, mas e quem comprou aqui no fechamento do dia? Não bateu o fechamento do dia anterior. Ah, então dificilmente alguém comprou ali, tá? Então, esse mercado aqui, olha só, a faixa estreita, cara, operando em 800 pontos, não tem um linear bacana, uns candles. Então, você precisa de um robô que te atenda a nível de probabilidade, tá? A única forma de você conseguir revidar contra o mercado é esse daí, né? Então, vamos lá. Vamos pedir o replay, para quem nunca fez o replay, para quem nunca viu como um robô funciona, é o seguinte, ó. Vou pegar o replay de sexta-feira, tá? Do dia 13. Sexta-feira 13, que normalmente é... Sexta-feira normalmente é caótica já, né? Mas sexta-feira 13, ó... desculpa. Vamos editar automação. Como que eu mostro, como que eu faço aqui, tá? Primeiro de tudo, você seleciona o ativo, a gente vai usar o mini índice aqui no simulado, tá bom? Operando no 5 Renko, tá certo? No robozinho. E aqui vem o importante que eu sempre comento com vocês, objetivo de ganho, objetivo de perda, tá bom? Importantíssimo isso aqui. Então, vou dar um executar aqui, beleza? Vou dar um play no gráfico. Vou clicar com o direito aqui para ver ele rodando, a automação rodando na íntegra aqui, beleza? Vamos lá, vou acelerar em 10 vezes, tá? Ele bateu a meta logo cedo, então
vocês puderem acompanhar só para ver a execução do robô, vai ser muito interessante, tá? Vamos ver lá. Pode perceber, momento de congestão, ele não entra, ele espera formar uma linha de regressão, tá bom? Igual agora tinha formado, mas acabou não batendo a entrada. Vamos lá, olha o gap que ele abriu, hein, cara. Olha o gap de mercado que ele abriu, ó, 1000 pontos de gap, tá? Essa linha aí, porque tá arriscado no meu gráfico, ele acaba plotando aqui no simulador também, tá? E o que eu sempre comento do robô, né? É muito difícil você operar contra a tendência, tá? Então, é importante que você traga um robô que a proposta do robô seja uma regressão linear e normalmente que ele leve em consideração a regressão linear, não que necessariamente opere a regressão linear. E por que eu falo isso daí? Ó, por exemplo, olha aqui, ó. Por que ele entrou nessa operação? Por que ele entrou nessa operação e já pegou o gain? Ele entrou nessa operação aqui, esse robô, porque ele entendeu que aqui havia uma regressão, uma tendência de regressão linear. Ele mudou aqui, né? A gente tinha um canal de regressão. Esse canal ele foi abrindo com o tempo, quando ele foi abrindo, o canal acabou ficando assim, ó, aberto. Então o que ele fez? Ele considerou que isso aqui fosse uma tentativa de pullback e identificou uma exaustão na compra. Então ele entrou, vendia, pregou uma ordem vendido, pegou o gain dele de 100 pontos e xablau, tá bom? A gente vai acompanhando em paralelo as operações aqui, a gente vai acompanhando as operações no gráfico também, tá? Você pode perceber que o gráfico ele acaba ficando teoricamente no loss, porque é a curva do loss, né? Como a gente trabalha com ordem buy limit, com stop e alvo apregoados, então ele acaba tendo a curva do loss, diferente do que aconteceu no dia de hoje, que só teve gain. Ou só teve gain, ou só teve loss. Ou foi direto para o gain, ou foi direto para o loss. Né? Não teve uma curva dessa daí. Mas considerem, como eu pego o movimento ainda em curso, considerem essa curva sadia, tá bom? Bom, vamos lá, como vocês podem perceber, um time frame um pouco maior, uma amplitude um pouco maior. A gente tem se formando aqui, ó, um canal um pouco maior, tá? De regressão. Então vamos esperar para ver o que está acontecendo. O canal tem uma amplitude de 50 candles, então ele deve estar fazendo um canal assim, ó, tá bom? Eu evito plotar na tela do robô o canal e as médias, eu vou falar por quê. Tem gente que mesmo contratando robô, mesmo pegando robô, operando com robô, o cara quer aumentar a mão, né? O cara fala, não, eu vou aumentar a mão. E, cara, você acaba quebrando a banca, porque o robô já trabalha numa condição específica, com um algoritmo específico e com stop alvos completamente mensurados e testados. Se você, porventura, aumentar a mão no momento que não deve, e não entrar junto com o robô, a probabilidade de você tomar um loss é muito grande, a probabilidade de você quebrar é muito grande. Então você precisa trabalhar dentro de um operacional. Se bater o seu gain, ótimo, sai do trade. Se bater o seu loss, ótimo, sai do trade, faz parte, você vai cair a probabilidade, tá? E levando em consideração que esse robô a gente tem um pouco mais de 80% de acerto, e isso traz uma conversão muito grande, traz uma tranquilidade para o trade, né? Isso significa que a gente tem aquele respiro legal. Pô, tomei um loss, ótimo, você tem 80% de chance de dar certo na próxima, tá? Então, quando você toma, você tem algum setup, algum operacional, que você tem uma taxa de conversão menor do que isso, pô, você toma 3 loss seguidos, cara, você bagunçou a semana inteira, cara. Na semana seguinte, no dia seguinte, você toma um loss e fala, parei de operar essa semana, né? Quando você tem uma taxa de conversão mais alta, por mais que o gain não seja tão alto, expressivo, mas você tem uma liquidez entrando ali, cara, isso é fantástico, né? Porque você acaba ficando motivado, você não cai naquele trash day lá, naquele dia de loucura, de fazer loucura, aumentar a mão, dobrar a mão, quebrar a conta. Deixa o robô operar, cara. Coloque o seu objetivo de ganho, o seu objetivo de perda. Eu, Gabriel, para esse robô. E acredite, eu já estressei todas as probabilidades que davam aqui, que eu cogitei, tá? Eu fiz esse robô. E eu, nesse robô, eu estimo 400 pontos de gain para 200 pontos de loss, tá? Em 200 pontos de loss significa que o mercado oscilou pelo menos uns 400, 450 pontos. Isso significa que eu já vou saber
a amplitude que o mercado vai trabalhar. Se ela for trabalhar numa amplitude diferente do canal de regressão que eu estou esperando, significa que eu vou tomar loss, tá? Então eu prefiro nem participar desse dia de operação. Ó, você pode perceber, ele vai tancar um loss aqui e vai pro gain aqui também, tá? Esse dia ele bateu a meta também. Ó, o que ele identifica? Exaustão de venda, ó. No momento de correção, ele identifica uma exaustão e nessa exaustão ele entra comprado com a expectativa de 50 pontos de gain. Porra, uma operação de 50 pontos de gain é 1 para 2? Sim, é 1 para 2. E aquilo que eu comento com vocês. Quando você trabalha com uma exaustão, primeiro que é muito difícil criar um algoritmo de exaustão, tá? Muito difícil mesmo. Você tem que ponderar muita coisa. Mas, na mesma operação, no mesmo movimento, acho que ele pegou 2 gains aqui seguidos, né? Vamos ver. Isso aí, 2 gains. Olha o que eu comentei com vocês, ó. Mesmo perdendo esse fundinho aqui, ó, ele estava no momento de exaustão, né? Então isso aqui não foi uma perda de fundo, isso aqui foi para buscar liquidez para conseguir alcançar nosso alvo. É sempre interessante você identificar o movimento de consolidação de mercado, principalmente quando é rompimento de topo, rompimento de fundo, porque isso aqui nada mais é do que buscar liquidez para ter força para romper, tá bom? É isso. Vamos lá, vamos esperar só para acompanhar a nossa curva de gráfico. Ó, beleza? Esse aqui é o nosso gráfico. De novo, essa oscilação aqui não são loss, tá? Isso aqui não é um loss. Isso aqui é a curva do loss dentro de uma operação para buscar o gain. Se você pegar aqui e ver a performance, estamos em 100%, tá bom? E de novo, por que isso acontece? Porque nossas ordens são apregoadas by limit com stop e alvo pré-definidos. Óbvio que eu comentei com vocês, né? Isso aqui era um topo, ele testou esse topo, buscou liquidez. Buscar liquidez significa o quê? Estou estopando todo mundo para conseguir ter força para romper. E rompeu, tá? É isso que acontece no mercado. Entenda o seguinte, né? Aquilo que eu sempre comento. Uma força de compra, isso aqui é uma força de compra, mas isso aqui também é uma força de compra. Só que por que explodiu aqui e não explodiu aqui? Porque ele precisa de volume, né? Ele precisa de bastante volume para romper um order block grande desse daqui. E como que ele conseguiu o volume? Ele somou essa força de compra com o stop desses caras. Então, o stop de uma venda também é uma compra, né? Então, ele somou esse movimento aqui, foi o stop desses vendidos aqui com a força dos comprados. E o que aconteceu aqui em cima? Os caras estavam comprados aqui nessa região. Chegou aqui em cima, eles identificaram uma exaustão na compra, entraram vendidos e perdeu. Percebe como eles tentaram defender uma vez, 2 vezes, 3 vezes essa região aqui, ó, de order block. Quando perdeu, o que aconteceu? Desceu direto. Por que desceu direto? Porque foi a força dos vendidos mais o stop dos comprados aqui, que é uma venda, né? Então somou a venda com o stop da compra. Olha a rajada que deu, ó. Pau, 500 pontos, tá? Vamos lá. Acho que antes do meio-dia já bateu a meta. Eu acho importante deixar vocês verem o operacional do robô, tá? Porque muita gente tem dúvida de como funciona. O robô funciona com um conceito de expressão regular, de regressão linear. E como que ele opera, tá? Ele opera não... vou dar um exemplo, tá? Ele não opera comprando no canal da baixa e vendendo no canal da alta. E eu vou falar por quê. Vou falar primeiro como ele opera. Ele opera esperando a pós-regressão. Então, por exemplo, bateu no canal de alta, teve uma regressão à média, é aí que ele toma entrada a favor da tendência. Tá? Se ele identificar que a tendência vai continuar. Esse algoritmo é meu.
Diferente dos outros robôs. Outros robôs operam apostando na regressão. Então, por exemplo, rompeu isso aqui. Isso aqui era um canal, concorda comigo? Ó? Isso aqui era um canal de regressão linear, beleza? O que aconteceu aqui? Ó? Esse cara aqui tocou no canal. O cara estava esperando a conversão na média. O que aconteceu? Plau, para cima. Ó, estopou. Então, eles tentam, né? Tradicionalmente, as pessoas que operam regressão linear, elas esperam uma exaustão do mercado, mas é muito difícil, cara. O seu algoritmo tem que estar muito alinhado, muito estressado, muito testado para você garantir que uma exaustão vai ser uma exaustão. E mesmo assim, você não consegue garantir nem 80%. Você vai precisar de uma curva de conversão de loss, tá? Para você conseguir manter a integridade desse setup, beleza? E não necessariamente as pessoas conseguem empregar em robôs essa exaustão de mercado. Então, para mim, lembrando que você está operando contra a tendência, né? Esse setup e regressão linear que o pessoal opera é contra a tendência, né? Por quê? Porque ele desceu, por exemplo, uma tendência de compra aqui. Eu estou esperando ele tocar a máxima do canal para eu vender e torcer para ele regredir a média. Né? Ao contrário, por exemplo, seria se ele tivesse feito um canalzão aqui, eu tivesse aqui, ele tocou nessa média de baixo e subiu a favor da tendência. Tá entendendo? Operar a favor da tendência é muito mais efetivo do que se operar contra a tendência, tá bom? Porque você não precisa calcular o algoritmo de exaustão de mercado. Ó, por exemplo, tá fundando, entrei comprado. Fundando, ó. Muito comprado. Tá vendo? Eu mostrei para vocês. Isso aqui é o nosso delta de loss. Por que ele não comprou agora? Tá entendendo? Ele fez exatamente o movimento que ele fez aqui, ele repetiu exatamente aqui. Por que ele não comprou aqui? E comprou e vendeu aqui, tá vendo? Justamente por conta do algoritmo que eu comentei com vocês, que ele pondera exaustão de movimento, seja uma tendência ou seja uma micro tendência. Ó, por exemplo, aqui, ó. Ele entrou aqui e saiu aqui. Se eu tivesse vendido aqui e tivesse mantido o stop aqui, eu teria sido stopado aqui e não teria pego a operação. Então ele identifica movimentos curtos, tá? Ó, tá vendido. Tava subindo aqui e ele entrou vendido. Ele identificou o quê? Numa tendência de canal de regressão de baixa, numa angulação de arctangente negativa, ele identificou essa exaustão de compra. Ele não vai entrar comprado no canal de baixo, tá? Só vai entrar vendido. Então ele exaustou, ele identificou uma exaustão de compra aqui contra a tendência, fez uma venda, entregou uma venda e pegou a conversão na tendência, tá? Ó, falta 100 reais aí, ou 50 pontos para a gente bater nossa meta aí. Lembrando que nossa meta aqui, ó, tá em 100% nossa performance, tá? Ó. Vamos lá. Pregou, vendido e de novo, objetivo alcançado. Vou até dar um pause aqui, tá? Nossa curva de gráfico foi essa aqui, o nosso gráfico de conversão, isso aqui no mercado de sexta-feira, que todo mundo reclamou que o mercado foi difícil de operar, o mercado não tinha liquidez, etc. Tá aqui para vocês, né, a prova. Eu resolvi filmar inteiro, ninguém vê que é montagem, estou filmando aqui as operações, tá? Total de tudo nós tivemos 8 operações, 8 gains, 100% de acerto, beleza? Fator de lucro é muito importante quando você está falando de robô, né? Então, eu cancelei aqui, mas enfim, a gente teve uma conversão de 100% ali, tá? Então, esse robô está disponível na loja de estratégias, tá? Se colocar loja de estratégias aqui e digitar Gabriel Carlos, vai aparecer aqui, esse robô aqui, ó. Regressão linear. Ó, tá bom? Esse robô aqui, dá para você testar, né? Tá 50 por mês, mas enfim. Dá para você clica aqui, dá para testar 7 dias gratuitos.
Como vocês podem perceber, ele pega 400 pontos. Se tivesse feito um contrato, já pegou R$ 80, né? Um contrato. Então, com um contrato, você já pagaria o robô, ainda pegaria R$ 30 de lucro no primeiro dia de trade, beleza? E levando em consideração que a gente tem 80% de conversão, um pouco mais de 30% de conversão, significa o quê? Significa que mesmo que você entre e tome um loss, se você segurar 2 dias, te garanto que você recupera isso aí, igual aconteceu essa semana. Né? Tivemos 2 dias de loss consecutivos, deu a trava de loss, eu saio do trade, e assim que eu saio do trade, no dia seguinte eu tenho uma grande probabilidade. Né? Pense o seguinte, se eu cair no dia de loss, que significa 20% do trade, né? Significa que eu tenho mais de 80% de chance de dar certo no dia seguinte. Né? Então, isso é um fator de conversão muito grande. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, curtam o vídeo, cara. Isso ajuda demais a gente no começo. E vou compartilhar com vocês de novo o link do robô, o link do nosso grupo do Telegram, que são pessoas que já estão usando o robô e estão curtindo. E, por favor, deixe seus comentários aí, que eu aguardo. Ajuda demais também a gente nesse engajamento. Abraço, até amanhã.